A verdade tem um preço, e desmascarar essa elite racista pode custar mais do que sua carreira, pode custar sua vida. Deixe seu like, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal. Rafael Lima acordou com o som insistente do despertador, o brilho do sol filtrando-se pelas cortinas do seu pequeno apartamento. Ele se espreguiçou, tentando espantar a sonolência, enquanto a mente começava a trabalhar. Hoje, mais uma vez, ele se vestiria de maneira a se camuflar em um mundo onde a desconfiança e o preconceito eram constantes. Ele era um jovem negro, um agente federal disfarçado, e essa era a sua vida. Uma dança delicada entre o dever e a sobrevivência. Ao olhar-se no espelho, Rafael ajustou a gravata e passou a mão pelo cabelo bem curto. Ele sabia que, como agente, sua aparência precisava ser impecável. A escolha de roupas era fundamental. Um terno bem cortado, sapatos brilhantes e um ar de confiança que, por vezes, parecia forçado. Uma mente afiada e uma aparência adequada, murmurou, para si mesmo, lembrando-se da orientação que recebera no treinamento. Ele respirou fundo, tentando afastar a ansiedade que se instalava em seu peito. Era mais do que apenas um trabalho. Ele estava em uma missão, uma que, se falhasse, poderia custar não apenas a sua carreira, mas também a sua liberdade. Enquanto caminhava até a estação de metrô, Rafael refletiu sobre as dificuldades que enfrentava. A discriminação racial era uma sombra constante, um fardo que ele carregava nas interações cotidianas. Ele não apenas tinha que provar sua competência como agente, ele tinha que provar que era digno de confiança, que merecia estar ali. Um dia, isso vai mudar, pensou, tentando manter a esperança viva. Mas por enquanto, ele precisava se concentrar no trabalho que o aguardava. Chegando à joalheria de luxo onde estava infiltrado, Rafael observou a movimentação. O local era deslumbrante, repleto de joias cintilantes que cintilavam sob a luz brilhante. Porém, o ambiente era pesado. Ele podia sentir o olhar de desconfiança de alguns seguranças, como se eles pudessem ver através do seu disfarce. Com um sorriso educado, ele cumprimentou a atendente, uma mulher de cabelos loiros e olhos azuis que lhe respondeu com um aceno frio. "Bom dia, senhor. Como posso ajudá-lo?" perguntou ela sem esconder a indiferença. "Estou apenas dando uma olhada. Obrigado", respondeu Rafael, mantendo a compostura. Ele sabia que a sua missão era observar e relatar qualquer transação suspeita. Enquanto caminhava pelo local, seus olhos se fixaram em um grupo de homens, conversando em um canto, gesticulando de forma nervosa. Rafael franziu a testa. Algo não estava certo. Antes que pudesse se aproximar, porém, a tensão no ar mudou. Ele viu os seguranças se aglomerando, fazendo um sinal para a polícia. Rafael sentiu o coração disparar. Não agora, pensou, enquanto tentava se misturar à multidão de clientes. Ele precisava agir, mas não tinha certeza do que fazer. Seu instinto lhe dizia que aqueles homens estavam envolvidos em algo criminoso, mas a situação estava saindo do controle. De repente, ele foi cercado por 2 policiais, seus rostos sérios e desconfiados. "Você, mãos para cima!" gritou um deles enquanto o outro o segurava pelo braço. "O que você está fazendo aqui?" "Eu sou um agente federal disfarçado", Rafael tentou explicar. Mas a incredulidade nos olhares deles o fez sentir um frio na barriga. "Eu estou investigando uma suspeita de roubo. Precisa acreditar em mim." Um dos policiais apenas riu, como se a ideia de um jovem negro trabalhando como agente federal fosse absurda. "Claro, e eu sou o rei da Inglaterra. Vamos, você está vindo conosco." Rafael foi arrastado para fora da joalheria, sua mente girando em um turbilhão de confusão e pânico. Ele não podia acreditar que, em um instante, sua missão tinha se transformado em um pesadelo. A última coisa que ele viu antes de ser levado era o olhar satisfeito dos homens que ele suspeitava. Eles haviam conseguido, e ele, um agente em busca da verdade, agora era o acusado. Uma sensação de impotência o invadiu.
e ele se perguntou como tudo tinha dado tão errado. A sala de interrogatório era fria e austera, com paredes cinzentas e uma única luz fluorescente que iluminava o rosto de Rafael Lima, criando sombras que ressaltavam seus traços. Ele estava sentado à mesa, as mãos algemadas, e seu coração pulsava descompassado. O agente encarregado do interrogatório, um homem robusto com expressão severa, o encarava com desdém. "Você sabe por que está aqui?" perguntou o agente, cruzando os braços sobre o peito. Sua voz era grave, quase como um trovão em um dia claro. "Eu sou um agente federal disfarçado", respondeu Rafael, tentando manter a calma. "Estava investigando uma rede criminosa. Não tenho nada a ver com o roubo." O agente riu sarcasticamente, balançando a cabeça. "Agente federal? Você se acha muito esperto, não é? Olha para você. Um rapaz negro em uma joalheria de luxo. E agora está aqui, acusado de roubo. Isso não é apenas uma coincidência." Aquelas palavras cortaram Rafael como uma faca. Ele sabia que a desconfiança era uma sombra constante em sua vida, mas ouvir aquilo de um policial, alguém que deveria proteger os cidadãos, era especialmente doloroso. "Por favor, escute. Tenho provas, testemunhas." "Provas?" interrompeu o agente, inclinando-se para a frente. "As únicas provas que temos são as câmeras da loja, e elas o mostram saindo com as joias. O que mais precisamos para acreditar em você?" O jovem sentiu o desespero crescendo dentro dele. Cada palavra do agente era como uma barreira, erguida para mantê-lo longe da verdade. "As câmeras foram manipuladas. Eu estava lá para investigar, não para roubar." O homem atrás da mesa apenas sorriu. Um sorriso que transparecia ceticismo. "Fique à vontade para acreditar no que quiser, mas a verdade é que você está em sérios apuros. O que podemos fazer é conversar sobre um acordo. Se você confessar, a pena pode ser mais leve." Rafael balançou a cabeça, sentindo que a terra sob seus pés estava se desmoronando. "Não posso confessar algo que não fiz. Eu sou inocente." A tensão na sala se intensificou, e o agente, percebendo a determinação no olhar de Rafael, decidiu mudar de estratégia. "Olha, jovem, você é inteligente, mas está em um lugar que não pode controlar. Se você colaborar, talvez possamos ajudá-lo." "Colaborar? Com o quê? Com uma mentira?" Rafael se levantou abruptamente, mas as algemas o mantiveram preso à cadeira. "Eu não sou um criminoso, estou apenas tentando fazer meu trabalho." Enquanto a conversa prosseguia, o agente saiu da sala, deixando Rafael sozinho com seus pensamentos. A solidão era opressiva e as paredes pareciam fechar-se ao seu redor. Ele sabia que a imprensa estava começando a cobrir o caso e, em poucos dias, seu nome estaria em todos os jornais, manchado por uma acusação que não merecia. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou para si mesmo, sentindo a angústia aumentar. Minutos depois, a porta se abriu novamente e um grupo de repórteres invadiu a sala. A câmera piscava e luzes brilhantes cercavam Rafael, como se ele fosse uma estrela do crime em vez de um inocente. "Rafael Lima, o que você tem a dizer sobre as acusações?" gritou uma repórter, sua voz cortante. "Eu sou inocente." "Ajoem a verdade." Rafael tentou falar, mas as palavras foram abafadas pelos gritos da multidão. O pânico tomou conta dele. Jogar a verdade ao vento parecia uma tarefa impossível quando o preconceito racial e a desconfiança dominavam a narrativa. A imprensa não estava interessada em ouvir. As manchetes já estavam sendo escritas, e Rafael se tornou o vilão da história. "Olha só para ele, o ladrão disfarçado de agente federal." Ecoaram as vozes, e ele se sentiu pequeno, impotente diante do olhar crítico da sociedade. No entanto, em meio a toda a confusão, algo inesperado aconteceu. A porta da delegacia se abriu com um estrondo, e agentes do FBI invadiram o local, trazendo um ar de autoridade que imediatamente reverteu a situação. "Onde está Rafael Lima?" Um dos agentes gritou, sua presença imponente fazendo com que todos se calassem. Rafael olhou para eles, sentindo uma mistura de alívio e confusão. "Eu sou..." começou a dizer, mas foi interrompido. "Nós sabemos quem você é."
Estamos aqui para resolver isso, disse uma agente, olhando diretamente nos olhos de Rafael. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo, mas a esperança começou a brotar dentro dele, mesmo que fosse uma esperança frágil. Vocês estão aqui para me ajudar? Perguntou Rafael, incrédulo. Exatamente, mas precisamos agir rápido. Você ainda está em perigo, respondeu o agente, enquanto a tensão na sala se dissipava lentamente. Precisamos da verdade. Rafael, vamos tirá-lo daqui e descobrir o que realmente aconteceu, disse a agente, enquanto as luzes da câmera começavam a piscar novamente, agora focadas nos novos arrivistas. A realidade da situação ainda o atingia como um golpe. Rafael estava dividido entre o alívio de ter apoio e a sensação de que sua missão estava apenas começando. Ele sabia que, embora os fios do preconceito e da desconfiança lhe tivessem aprisionado, a luta pela verdade e pela justiça apenas começava. Rafael saiu da delegacia sob a proteção dos agentes do FBI, mas a sensação de alívio era apenas superficial. Ele caminhava pelas ruas, o peso da injustiça ainda oprimindo seu peito. O sol estava se pondo, lançando sombras longas que pareciam se contorcer à sua volta, como se o mundo estivesse tentando lembrá-lo de que a batalha ainda não havia terminado. Ele sabia que, apesar de ter sido libertado, a verdadeira luta pela sua inocência e pela verdade apenas começava. Precisamos conversar, Lima, disse um dos agentes do FBI, o agente Torres, enquanto o acompanhava em direção a uma van não identificada. Temos informações de que a rede criminosa que você estava investigando está mais ativa do que nunca. Precisamos que você volte a se infiltrar. Rafael assentiu, seu olhar fixo na calçada. Ele sabia que não tinha escolha. Se quisesse limpar seu nome e descobrir quem realmente estava por trás do roubo da joalheria, teria que arriscar novamente sua vida. O que você sabe sobre a rede? Perguntou, tentando manter a voz firme. Recebemos relatos de que eles estão planejando uma nova transação. Acreditamos que eles tenham um novo ponto de venda, e você pode ser a chave para descobrir isso. Mas você precisa ser cuidadoso. Eles não vão hesitar em eliminar qualquer um que esteja em seu caminho. Respondeu Torres, seu tom grave. A conversa o deixou inquieto. Mas Rafael também sabia que cada segundo contava. Ele não poderia permitir que a situação se deteriorasse ainda mais. Assim que entrou na van, já estava se preparando mentalmente para a próxima missão. O disfarce ainda estava fresco em sua mente, mas agora ele tinha um objetivo claro: descobrir a verdade e desmantelar a organização de dentro. Naquela noite, Rafael se vestiu com seu traje de infiltrado novamente, o que sempre trazia uma mistura de excitação e nervosismo. Ele olhou-se no espelho, ajustando a gravata e checando os detalhes do visual. O homem que ele via refletido era um completo estranho, uma fachada que escondia sua verdadeira identidade. Era isso que ele precisava, mas também era um fardo. Ao entrar na joalheria novamente, o ambiente era tão opulento e glamuroso quanto antes, mas Rafael estava mais atento e concentrado. Ele se misturou aos clientes, observando os vendedores e suas interações. O cheiro de perfume caro e o brilho das joias o cercavam, mas sua mente estava longe daquele luxo. Ele analisava cada movimento, cada troca de olhares entre os funcionários, tentando identificar qualquer evidência que pudesse levá-lo à verdade. "Você está bem, senhor?" perguntou uma funcionária, uma jovem com cabelos cacheados e um sorriso simpático. "Parece que você tem algo em mente." Rafael forçou um sorriso. "Sim, apenas admirando a coleção. É impressionante o que vocês têm aqui." Ela sorriu, mas Rafael sentiu que havia algo mais por trás daquele sorriso, como se ela soubesse mais do que aparentava. Ele se despediu e se afastou, seu instinto de agente falando mais alto. Algo estava errado, e ele precisava descobrir o que era. Nos dias seguintes, ele continuou sua investigação, se infiltrando cada vez mais na rotina da joalheria. As interações com os funcionários se tornaram mais frequentes e ele começou a fazer amizade com alguns deles. Mas à medida que se aprofundava, as ameaças começaram a aparecer.
Mensagens anônimas começaram a inundar seu telefone, todas com um aviso claro: pare de se intrometer. Rafael não podia se dar ao luxo de recuar. As ameaças apenas confirmavam que estava se aproximando da verdade. Ele compartilharia essa informação com o FBI, mas sabia que precisaria de provas concretas antes de qualquer ação. A adrenalina corria em suas veias, e a corrida contra o tempo se tornava cada vez mais intensa. Uma noite, enquanto caminhava pela cidade em direção à sua casa, um carro passou lentamente ao seu lado. Rafael sentiu um frio na espinha. Ele olhou para o veículo e os olhos de quem estava ao volante se encontraram com os dele por um breve instante. A expressão era ameaçadora e ele sabia que não poderia ignorar os sinais. A partir daquele momento, sua vida não seria mais a mesma. Ele estava em uma luta, não apenas pela sua inocência, mas pela própria sobrevivência. E a linha entre ser caçador e presa estava se apagando rapidamente. Rafael caminhava pelas ruas do centro da cidade, o peso do disfarce cada vez mais pesado em seus ombros. A cada passo, ele se lembrava da conversa que tivera com Lucas, seu amigo de infância que agora trabalhava na joalheria onde tudo havia começado. Não era apenas um reencontro, era uma oportunidade de alavancar suas investigações e, quem sabe, provar sua inocência. Ele sabia que Lucas também sentia o peso da opressão do sistema, e isso poderia acirrar a amizade entre os dois. "Rafael, é você mesmo?" Lucas exclamou ao vê-lo entrar na joalheria. Os olhos do amigo brilhavam com uma mistura de surpresa e preocupação. "O que você está fazendo aqui? Ouvi dizer que você estava em apuros." "Precisamos conversar." "Lucas, é sobre o que aconteceu na loja e a verdade por trás disso tudo," Rafael disse, tomando cuidado para não ser ouvido por outras pessoas. O ambiente estava cheio de clientes, mas a tensão em seu corpo não podia ser ignorada. Lucas olhou ao redor, certificando-se de que ninguém os ouvia. "Não aqui, vamos para os fundos," sugeriu, levando Rafael para uma área mais isolada. Assim que entraram, Lucas fechou a porta e um silêncio momentâneo envolveu os dois. "Eu não sei como te ajudar, Rafael. A polícia está de olho em você e eu não posso me meter nisso," Lucas disse, seu tom carregado de preocupação. "Eu entendo, mas você é a única pessoa em quem posso confiar. Estou sendo acusado injustamente e preciso de provas contra os verdadeiros criminosos. A sua posição aqui pode ser a chave para isso," Rafael respondeu, sua voz baixa, mas firme. Lucas hesitou, olhando para o chão como se estivesse ponderando a gravidade da situação. "E se eles descobrirem que você está aqui? Isso pode acabar com a sua vida e a minha também," ele disse, sua voz tremendo levemente. "Eu sei dos riscos, mas não tenho escolha. Se não agirmos, pode haver mais pessoas inocentes sendo prejudicadas. Você sabe como a corrupção nesse setor funciona," Rafael insistiu, sua determinação crescendo. Após uma longa pausa, Lucas finalmente assentiu. "Tudo bem. O que você precisa que eu faça?" "Precisamos de acesso às câmeras de segurança da loja. E, se possível, qualquer informação sobre as transações que não parecem certas. Isso pode nos dar uma pista sobre quem realmente está por trás desse roubo," Rafael explicou, seu olhar fixo nos olhos do amigo, buscando coragem e determinação. "Vou tentar, mas não prometo nada. Se eu for pego, pode ser o fim," Lucas respondeu, a preocupação claramente visível em seu rosto. "Eu confio em você, Lucas. Vamos fazer isso juntos," Rafael disse, um sorriso encorajando a amizade deles. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e esperança. Rafael e Lucas se encontraram sempre que podiam, discutindo estratégias e coletando informações. No entanto, a pressão aumentava a cada instante. A polícia começou a desconfiar de Rafael novamente, e ele sentia o olhar atento dos investigadores por trás de si a cada esquina. Nada poderia falhar, e isso aumentava sua ansiedade. Certa noite, enquanto revisavam as imagens das câmeras de segurança, um plano audacioso começou a tomar forma em suas mentes. "E se tivermos acesso à sala de monitoramento? Podemos conseguir imagens comprometedoras que possam incriminar os verdadeiros bandidos," sugeriu Lucas, sua voz cheia de fervor. "É uma boa ideia, mas será arriscado,"
Precisamos entrar e sair sem sermos vistos, Rafael respondeu, seu coração acelerando com a adrenalina da possibilidade. Com o plano em mente, eles se prepararam para a infiltração. A tensão era palpável, mas a determinação de ambos superava o medo. Naquela noite, vestiram-se de forma discreta e se dirigiram à joalheria, a adrenalina pulsando em suas veias. O céu estava nublado, como se o universo estivesse ciente da importância da missão que realizavam. Estamos prontos? Lucas perguntou, sua voz quase um sussurro. Prontos. Vamos com calma e não se esqueça do que conversamos, Rafael respondeu, seu olhar fixo na entrada da loja. Ao entrarem, o ambiente estava silencioso, a iluminação suave e as sombras dançavam nas paredes. Eles se moveram com cuidado, evitando qualquer barulho que pudesse chamar a atenção. Rafael guiou Lucas até a sala de monitoramento, onde as câmeras exibiam as imagens em tempo real. Olha isso, Lucas disse, apontando para uma tela onde uma transação suspeita estava sendo registrada. Se conseguirmos essas imagens, podemos ter algo que prove a nossa inocência. Mas antes que conseguissem capturar os dados necessários, um ruído interrompeu sua concentração. Rafael virou-se rapidamente, e o coração disparou ao perceber que alguém se aproximava. Temos que sair agora, ele sussurrou, puxando Lucas pela mão. Mas a porta se abriu antes que eles pudessem escapar. O segurança da loja os encarou, com uma expressão de surpresa e confusão que rapidamente se transformou em desconfiança. O que vocês estão fazendo aqui? Ele gritou. Corra! Rafael gritou, e os dois se lançaram em direção à saída, suas vidas em risco enquanto tentavam escapar da armadilha que haviam se metido. A adrenalina os empurrou para fora da loja e para a noite escura, mas sabiam que a luta estava longe de acabar. Rafael e seu amigo, Lucas, encontravam-se em um armazém abandonado, onde haviam se escondido após a fuga precipitada da joalheria. As paredes descascadas e a luz fraca filtrada pelas janelas quebradas criavam um ambiente sombrio e opressivo. O clima de tensão era palpável, e Rafael sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Ele olhou para Lucas, que estava sentado, em um canto, sua expressão distante, como se estivesse perdido em pensamentos. Precisamos de um plano, Lucas, disse Rafael, quebrando o silêncio. A pressão está aumentando e não podemos deixar que eles nos peguem de surpresa. Lucas levantou a cabeça, seus olhos refletindo a luz fraca. Eu sei, mas e se houver um traidor entre nós? A última coisa que precisamos agora é de alguém que esteja jogando contra. Rafael franziu a testa, a preocupação começando a se transformar em desconfiança. Você está dizendo que alguém do nosso grupo pode estar se comunicando com a organização? Isso é sério, Lucas. Precisamos ter certeza de quem podemos confiar. É a única explicação para tudo o que está acontecendo, Lucas respondeu, a voz firme. As informações que temos vazaram e os criminosos estão sempre um passo à frente. Precisamos agir rápido e com cautela. Enquanto conversavam, Rafael não pôde deixar de pensar nas consequências de uma traição. O peso do preconceito e da desconfiança parecia se intensificar, tornando cada decisão mais difícil. Ele decidiu que precisava agir e confrontar a situação antes que fosse tarde demais. Vamos nos encontrar com o informante, aquele que nos deu as dicas sobre a próxima transação, sugeriu Rafael. Se ele estiver jogando em ambos os lados, teremos uma chance de descobrir a verdade. Lucas hesitou, mas finalmente concordou. Tudo bem, mas precisamos fazer isso com cuidado. Não podemos deixar que ele perceba que estamos desconfiados. Naquela noite, eles se encontraram em um bar escuro, longe dos olhares curiosos. O informante, um homem de meia idade com uma aparência cansada, estava sentado em um canto. Rafael e Lucas se aproximaram, cada passo carregado de cautela. A tensão era palpável, como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade. Vocês chegaram, disse o informante, olhando ao redor com desconfiança. O que vocês querem? Precisamos de informações sobre a organização, disse Rafael, tentando manter a voz calma. E precisamos saber se você está jogando limpo conosco. O informante riu, mas não era uma risada alegre.
Jogando limpo? Em um mundo como este? Não existe isso, garoto. Eu só quero sair vivo. E nós também, Lucas acrescentou, a frustração evidente em suas palavras. Mas precisamos saber se podemos confiar em você. Confiança é uma ilusão, o informante respondeu, olhando diretamente para Rafael. Mas posso te dar o que você quer, desde que você me garanta proteção. Rafael olhou para Lucas, que parecia cada vez mais inquieto. Algo na maneira como o informante falava parecia errado. Por que você quer proteção? O que está por trás disso? Porque eu sei mais do que vocês pensam. O informante respondeu, seu tom agora mais sério. A organização tem um infiltrado entre vocês. E se vocês não tomarem cuidado, podem acabar caindo na armadilha deles. A revelação ressoou na mente de Rafael como um eco aterrorizante. A traição estava mais próxima do que ele imaginava. Quem? Quem é o infiltrado? Ele pressionou. O informante hesitou, mas Rafael percebeu a hesitação em seu olhar. Eu não posso dizer, ele disse finalmente. Mas vocês precisam ficar atentos. A lealdade é uma mercadoria rara nesse jogo. Rafael e Lucas trocaram olhares. A desconfiança agora uma sombra que pairava sobre eles. Vamos voltar. E montar um plano, disse Rafael decidido. Precisamos agir rápido e descobrir quem está nos traindo antes que seja tarde demais. Enquanto se afastavam do bar, Rafael sentia que o tempo estava se esgotando. A luta pela verdade e pela justiça estava mais complicada do que ele esperava. Mas ele não poderia desistir. A vida de muitos estava em jogo, e ele estava determinado a não deixar que a traição os derrotasse. A atmosfera no esconderijo da organização criminosa estava carregada de tensão. O cheiro de fumaça e o som abafado de vozes ecoavam nas paredes. Rafael e seu amigo, Lucas, se moviam com cautela, cada passo calculado e silencioso, enquanto se aproximavam do centro da operação. A adrenalina pulsava em suas veias, mas havia uma inquietação crescente no estômago de Rafael. Algo não estava certo. Você está pronto? Lucas sussurrou, olhando para Rafael com um semblante que misturava determinação e nervosismo. Estou, mas precisamos ser rápidos. Não sei quanto tempo temos até que alguém perceba que estamos... Aqui, respondeu Rafael, tentando ignorar a sensação de que algo mais estava prestes a acontecer. A porta do escritório principal estava entreaberta e eles podiam ouvir fragmentos de uma conversa. Rafael fez um gesto para que Lucas aguardasse e se aproximou da abertura, espiando o interior. A luz fraca revelava 3 homens em torno de uma mesa, discutindo sobre a próxima grande operação da organização. Ele não reconhecia os rostos, mas sabia que eram perigosos. Com um sinal de cabeça, Rafael fez um movimento para entrar, mas Lucas o segurou pelo braço. Espere. E se formos descobertos? Precisamos de um plano. Eu sei o que estou fazendo, Lucas. Confie em mim, respondeu Rafael impaciente. Ele não podia mais adiar. Sabia que a oportunidade de desmantelar a operação estava diante deles. No momento em que empurrou a porta, um dos homens se virou, e os olhos de Rafael se arregalaram ao reconhecer a expressão de surpresa no rosto do criminoso. Você! O homem gritou, e imediatamente a atmosfera se transformou em caos. Rafael e Lucas saltaram para dentro, e uma luta brutal começou. Rafael se esquivou de um golpe e revidou com um soco certeiro no rosto do homem. Ao lado, Lucas se envolveu em uma disputa física com outro membro da gangue, mas a luta tomou um rumo inesperado quando o terceiro homem puxou uma arma e apontou para eles. Parem! Não se movam! Ele gritou, sua voz tremendo de raiva e medo. Rafael, com o coração acelerado, olhou para Lucas, que estava agora em uma posição defensiva. Um momento de hesitação pairou no ar e foi então que Rafael percebeu. Algo na maneira como Lucas estava se posicionando, seu olhar, estava errado. Lucas, atrás de você! Rafael gritou. Mas era tarde demais. Lucas havia se virado e, ao invés de atacar, retirou uma pistola de sua cintura. Sinto muito. Rafael, ele disse, sua voz fria e imperturbável. Eu não posso deixar você estragar tudo. Você não entende o que está em jogo aqui. Você está com eles?
Rafael exclamou, a traição cortando como uma lâmina afiada. Eu confiei em você. E eu também confiava em você, mas você não percebeu que está entrando em um jogo muito maior do que pode imaginar. Lucas respondeu, a expressão de dor misturada com determinação. Você não pode vencer. Junte-se a nós, e talvez possamos mudar as coisas de dentro. Rafael balançou a cabeça, a incredulidade se tornando raiva. Você não pode estar falando sério. Isso é errado, Lucas. Você sabe disso. A tensão explodiu em um confronto. Rafael avançou, e uma luta intensa se desenrolou entre os dois ex-amigos. Os socos e chutes eram trocados com ferocidade, cada um tentando superar o outro. Rafael usou suas habilidades de agente federal, tentando imobilizar Lucas, mas a traição o deixou emocionalmente abalado, dificultando sua concentração. Você é um tolo, Rafael. Você acha que pode mudar o mundo lutando contra eles? Eles sempre vencerão! Lucas gritou enquanto tentava se desvencilhar do abraço de Rafael. Eu lutarei porque é o que é certo, mesmo que você não veja. Rafael respondeu, sua voz cheia de determinação. A luta continuou, mas Rafael começou a ganhar vantagem. Com um movimento rápido, ele desarmou Lucas, jogando a arma longe. Desesperado, Lucas tentou se recuperar, mas estava claro que Rafael tinha a vantagem agora. Você não precisa fazer isso, Lucas implorou, sua voz agora mais suave. Podemos encontrar um jeito de... Não existe um jeito, Rafael interrompeu, a dor da traição ainda fresca em seu coração. Ele olhou nos olhos de Lucas, buscando algo que não estava mais ali. Você me traiu, e isso é imperdoável. Finalmente, Rafael conseguiu imobilizar Lucas, prendendo-o no chão. Ele ofegava, não apenas pela luta, mas pelo peso da verdade que agora pairava sobre ele. A traição de alguém em quem confiava, alguém que havia sido seu aliado, desmoronara a base de sua missão. Com a operação desmantelada e os homens detidos, Rafael saiu do esconderijo com o peito pesado. Ele havia exposto a verdade, mas a que custo? O preconceito e a injustiça que ele lutava contra eram apenas o começo de uma batalha mais longa, e agora ele carregava o peso de uma traição que deixaria cicatrizes profundas. A luta por justiça continuaria, mas a confiança em seus aliados nunca mais seria a mesma.